E aí os dados científicos na literatura desde 1930, o Clive McKay, um famoso cientista de Cornell na universidade a maior universidade de nutrição dos Estados Unidos, ele mostrou que restrição calórica inibia essas doenças degenerativas de envelhecimento e inibia o próprio envelhecimento em si. E qualquer uma dessas doenças, a gente vê, por exemplo, coronavírus, pessoas mais idosas são mais suscetíveis ao vírus. Por quê? O sistema imune já está mais comprometido. Por quê? O envelhecimento em si prejudica a proporção de células mieloide para linfóide. Prejudica vários fatores do sistema imune. Então, o que eles estão mostrando é, você não tem que tentar prevenir o câncer ou a doença cardiovascular. Eles estão tentando prevenir o envelhecimento em si, que o envelhecimento seria a causa de todas as doenças. É o que o David Sinclair fala. São os principais geneticistas do mundo tentando prolongar a saúde e tempo de vida humana. Como é que esse estudo da minhoca do jejum conversa com o nosso sistema? Então, aí vamos lá. Porque parece meio paradoxal, porque ao mesmo tempo a gente tem que comer para ter energia, para construir músculo, para acordar e viver, e ao mesmo tempo tem que jejuar para limpar tudo. Como é que equilibra tudo isso? O equilíbrio natural seria o jejum noturno. Ou seja, eu faço jejum intermitente 18/6. Ou seja, eu fico 18 horas em jejum ao dia e tenho uma janela de alimentação de 6 horas ao dia. E isso é o suficiente. Sócrates falava que as civilizações que comem mais de 2 vezes ao dia são bárbaros. Petit déjeuner, o café da manhã em francês, a palavra foi inventada tem 200 anos. Não existia café da manhã na história humana. Você olha as estátuas gregas, são pessoas todas torneadas, todas em forma, segurando cachos de uvas, figos. É sempre toda, não só a literatura, mas como a arte da Grécia, eram pessoas em forma com frutas. Você já vê a arte da Idade Média, é a Mona Lisa mais gordinha com campos de grãos e animais ali. Entende? Então, assim, aonde que eu estava querendo chegar? O estilo de vida saudável causa um desgaste fisiológico muito pequeno, que o próprio jejum intermitente diário, o jejum que a gente já faria na natureza, esporadicamente, às vezes perdendo algumas refeições porque não tem comida, já ia regenerar tudo. Só que a gente vive de uma forma tão anormal que danifica tanto o corpo que realmente a gente precisa de mais tempo de jejum. Então o que eu sugiro é break fast, quebrar o jejum. Já a palavra do café da manhã em Estados Unidos é quebrar o jejum. Então o jejum noturno já seria o suficiente. Só que a gente vive de uma forma tão normal que o jejum noturno não é mais o suficiente. E a gente degenera muito mais rápido do que deveria degenerar. Deveria envelhecer, né? E aí, onde eu conectei a coisa da minhoquinha com o nosso sistema? Nosso sistema é, por exemplo, o Longo. Esse Walter Longo mostrou fasting induces NGN3-driven regeneration pancreatic beta cells. Ele mostrou que jejuar, porque diabetes tipo 1 é visto como uma doença incurável. Só que ele começou a mostrar em ratos e até mostrou benefícios em seres humanos também, que o jejum, uma dieta que imita jejum, que nem é tão, na minha opinião, eficaz quanto um jejum de água, quanto nós higienistas propomos, liga um gene que é só ligado na infância, que estimula a produção, a construção das células do pâncreas que produzem insulina. Então o diabético tipo 1, ele teve uma doença autoimune que atacou as células do pâncreas. Que por incrível que pareça, uma das correlações da diabetes tipo 1 é o consumo de leite de vaca, né? Quanto mais cedo na vida, maior a incidência de diabetes tipo 1. E pouca amamentação também é correlacionada a maior diabetes tipo 1. Por um conceito chamado molecular mimicry, né? A proteína animal é muito similar à nossa própria proteína, o corpo não entende e acaba se atacando, né? Mas bom. E aí o que acontece? Ele mostrou que talvez o jejum liga um gene que só é ligado na infância, quando você está na barriga da sua mãe, que para formar as células do pâncreas que produzem insulina. Que remédio faz isso? Que tipo de terapia faz isso? Nenhuma. Então, o que eles estão mostrando é que o jejum consegue... aí, tudo bem. Aí vão falar que é um case report. Mas tem uma clínica de jejum higienista nos Estados Unidos, chamada True North Health Center. Conduzida por pessoas que têm essa mesma perspectiva que eu. Já foi até tentado, por mais que já estejam abertos há 30 anos, já conduziram quase 30 mil jejuns
Todo mundo saiu de lá bem, saudável, alegando estar 1000 vezes melhor. Os exames clínicos 1000 vezes melhores. Eles publicam case report, por exemplo, publicaram no BMG, British Medical Journal, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, mostrando que a mulher que entrou lá com um câncer, um linfoma, um câncer do sistema linfático, saiu de lá sem câncer e depois, 3 anos depois, ainda está sem o câncer. Só em 21 dias de jejum e alimentação higienista. Ou seja, dieta com alimento das plantas naturais, né? Mas aí o que acontece? É um case report. É um caso publicado num jornal médico científico que não tem impacto. Para realmente começar a ter um embasamento, precisa de 1 bilhão de casos, um estudo muito mais complexo, que requer muito mais dinheiro. E quem que vai financiar isso? Indústria farmacêutica? Indústria alimentícia? Entende? Não tem interesse de dinheiro em jejum, em estilo de vida saudável, em vender brócolis. Entende? Ninguém fala que eu sou um morangólatra, eu sou um brocólatra. Não tem compulsão alimentar com brócolis, não tem compulsão alimentar com morango. Entende? Ninguém vai anunciar brócolis ou banana no noticiário das 8. E aí entra um grande problema do mundo naturalista. Porque todas essas coisas são vistas como naturais, alternativas. Alternativas? A natureza tem usado o jejum, é contemporânea à vida. Vem dos organismos mais simples, do início da vida na Terra, até os organismos mais complexos como nós. E continua tendo os mesmos mecanismos. São mecanismos muito similares. A autofagia, toda essa limpeza do jejum, óbvio, são organismos muito mais primitivos que nós, em termos de evolução, mas a ideia, os genes, tudo isso é muito similar. Então, aquela ideia de comer de 3 em 3 horas, furada. Chega a ser piada a nível científico na atualidade. Né? Porque tem várias coisas a gente se considerar. Quando acabou a luz, não ia ter como comer na natureza. Então, crononutrição, por exemplo, é um fator muito importante. A gente fica acordado até a meia-noite porque tem luz elétrica ligada. E aí a gente come mais frequente, mais tempo do dia e, obviamente, estimula mais obesidade, mais, hoje em dia, crononutrição. Mulheres que param de jantar às 6 horas da noite têm 38% ou 35% a menos de reincidência de câncer de mama do que mulheres que jantam até as 8, 9 horas da noite. Ou seja, mesma dieta. Só por parar de jantar mais cedo, você tem mais proteção do câncer de mama, de acordo com a literatura médica científica. Porque tu fica mais tempo sem comer e o teu corpo, nesse período, se renova. Também, mas tem o efeito do jejum intermitente, tem o efeito da crononutrição. Comer de noite liga genes pró-inflamatórios, aumenta a glicemia, pressão, insulina, colesterol, triglicerídeos. Entende?